copo d'água, sabe? E aí, amigos, estão ouvindo a gente? Todo mundo ouvindo? Sim ou não? Legal, tá molhando aqui a chuva, viu? Olhando. Ai, a janela do meio. A chuva tá jogando. Desculpa, gente. Nós tivemos que nos adaptar aqui porque a chuva tirou a gente do nosso espaço padrão. Obrigada. Tá molhando até o computador, que tá um temporal aqui em Belém do Pará, né? Hoje é lua, não foi ontem, né? Lua cheia. E hoje continua o efeito da lua. Então estamos aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, quero saber de vocês. Se está tudo ok. Não deu certo porque eu fiquei todo mundo de lado aqui. Só que não tem como, porque no celular não tem como configurar. Calma, gente, estamos testando aqui nossa câmera e a minha mulher ainda não entendeu que não adianta no celular. Obrigado, amor. Agora sim, voltou ao normal, vai voltar ao normal. Isso, agora, muito bem. É assim, a gente sempre vai aprendendo na nossa live, com os nossos equipamentos adaptados. Vamos melhorar, né? A qualidade. A Juliana filmagem. Silva, o nosso áudio tá bom, não tá? Porque de vez em quando nosso microfone dá problema. Verdade. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Já vamos começar, só um minutinho. Só nossa câmera ajeitar ali a câmera. Câmera girl. Tá chovendo bastante aqui. Olha, já mexeu tudo, desconfigurou tudo. Seja bem-vinda então, Juliana. Primeira vez, seja bem-vinda. A gente está só ajeitando ali porque choveu, a gente teve que sair da chuva e vir para cá. A nossa casa fica em Belém do Pará, tá? Mas quem quiser procurar a casa espírita aí no seu estado, na sua cidade, procure. Tem muitas casas boas, né? Não existe casa perfeita, então procure uma casa boa aí. Boa noite, boa noite. Só um minutinho que estão mexendo na câmera. Já vi que tem 119 pessoas. Certo aí agora? Rápido encheu, né? Pois é. Um minutinho só, amigos, estamos ajeitando o som. Hoje estamos com muita chuva aqui em Belém do Pará. E foi necessária essa chuva, graças a Deus, porque estava um calor, né, Clélia? Estava muito quente. 40 graus, é Belém do Pará, Amazônia, né? Nosso clima é úmido e ainda está no restinho de inverno, né, Neto? E aí, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda, Flávia. Olha, Nanda, Elvira Cintuário, Dani Govato, é isso, né? A Jaqueline. Flávia Assunção. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Está dizendo que a conexão está instável. Será que a internet? Com a chuva? Boa noite, Maria. Boa noite, Roselaine, Flávia. Tá atrasando. Tá com delayzinho, né? Mas acho que é da nossa internet aqui, que com a chuva deve ter... Nanda, olha, de Goianésia do Pará, né? Tá longe. Conheço Goianésia, hein? Tá longe da gente. Goianésia fica caminho de Tucuruí, Pará. Eleusa. Né? O Centro Espírita, trabalhadora do Centro Espírita lá. Lu, deixa eu tirar aqui, que senão vai me atrapalhar esse negócio aqui. Deixa eu fechar. Vocês já estão seguindo a Casa Espírita? Nesse meio tempo, vão lá, sigam o perfil. Nossa casa está lá em cima. Ah, tá. O nome da nossa Casa Espírita, Flávia, é Casa Espírita do Nazareno, tá? Fica em Belém do Pará. Hoje a gente vai falar rapidinho aqui umas perguntas e respostas, a Clélia vai falar umas mensagens pra gente também, né? Lógico que a gente não dá para tirar todas as dúvidas, mas vamos dar início. Hoje estamos em pequeno número aqui, porque nosso único bastidor hoje é o Sávio ali embaixo. Sim. Lá embaixo não, lá na frente. Na frente, É que a gente estava lá embaixo, a gente saiu lá de baixo, agora estamos aqui pra frente. Era como se falava antigamente o comércio aqui, né? As pessoas moravam na periferia e diziam, vamos lá embaixo, mas era na região do comércio. Vocês vão estranhar nosso cenário de hoje porque choveu. Né? Expulsaram a gente do nosso pátio lá. Então sejam bem-vindos, me chamo Antônio Neto, aqui é a nossa dirigente Clélia.
Aqui a minha esposa, a Clara, que é médica da casa também. E nos bastidores, o Sávio, né, que é nosso produtor, nosso médium, ele faz tudo. Qualquer coisa, trabalha de dia, de tarde, de noite, tenta dormir de madrugada, mas não consegue porque os espíritos levam ele para trabalhar. Um beijo pro Luiz Gabriel, que ele é ubandista, mas segue a gente. Muito axé para você também. Bem, vou passar então as palavras aqui para a Clélia para fazer uma entrada aqui para a gente continuar a nossa live. Esta frase é de Sócrates, para nós refletirmos. É muito importante que esses grandes pensadores, né, filósofos, foram muito importantes para a nossa história, a história da humanidade, e até hoje nos acompanham. Né? Então ele diz assim: aquele que não está contente com o que tem, não estaria contente com o que gostaria de ter. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E refletir sobre essas palavras tão sábias de Sócrates. E olha, tem mais gente também da Umbanda aqui, pelo que eu estou vendo. A Flávia diz: olha, eu também sou da Umbanda. Seja bem-vinda. Não tem problema, aqui a gente recebe todo mundo, né? Essa aqui é uma casa de Deus e o único ensinamento nosso aqui é seguir Cristo, né, Clélia? E sempre ter Deus como nosso Pai, nosso Criador. Isso é muito importante para a nossa evolução, porque nós aproximamos, né, do Pai. E olha, eu vou aproveitar já que a Clélia adora assuntos polêmicos. Essa semana a gente ficou muito ouvindo sobre a questão do espiritismo no IBGE, sobre as pessoas procurarem o espiritismo, né? Sobre, o espiritismo está tendo pouca gente que segue o espiritismo, né? Então, Clélia, passa um pouco para esses nossos irmãos que estão aqui nos assistindo hoje sobre a doutrina espírita, sobre o trabalho, porque eu vi muita gente comentando, dizer que não há inclusão dos jovens, e realmente alguns centros espíritas não incluem muito jovem. Eu sempre falei para a Clélia, vai dar palestra, vai não sei o quê, vai não sei o quê, não sei o quê. Ela convida praticamente intimando e acaba que a pessoa acaba entrando no espiritismo. Então, Clélia, fale um pouco do método Clélia. Na realidade, está falando, o espiritismo poderá desaparecer, com a metodologia hoje empregada pela dona Febe, né? E pela UEP, que é a Casa Mata do Espiritismo aqui no Pará e no Brasil, né, a Febe. Então, realmente, as casas espíritas têm mais pessoas idosas, mais maduras e tal, né? E os jovens se afastaram devido também à tecnologia, a gente tem que olhar por esse lado, né? O Zap, o Facebook, o Instagram e vários meios de comunicação, né, se tornaram internautas e muitos jovens espíritas ficaram fazendo seus programas espíritas, como disse o Tiago, através da internet, que ficou mais fácil, porque o espiritismo se fechou para os jovens, jovem não sabe de nada, jovem imaturo, jovem não vai saber falar sobre espiritismo. Também se fala assim muito da linguagem do espiritismo, que é de 1800 e tal, Chico Xavier, Divaldo, né? Claro que nós temos que empregar uma linguagem mais moderna hoje, mas não perder a essência do espiritismo, né? E colocar os jovens para trabalhar. Eu fiz uma experiência aqui na casa, que realmente eu vou retornar de novo, que deu muito certo, antes de começar as sessões, ter as poesias, sabe? Cada jovem falar um trecho de uma música poética e cantarmos e ouvirmos a música para refletir, de cantores brasileiros, né? Da música popular brasileira, e funcionou muito bem. Eu acho que é por esse caminho, né? Ter um teatro também dentro da Casa Espírita, né? Os jovens encenarem, cantarem, participarem com a linguagem deles, com o pensamento, não perdendo a essência da codificação, é claro, né? Mas criando um ambiente mais jovial, mais moderno, com os ensinamentos que temos, né? Passando de uma forma não tão rígida como que não tão fechada, né? Nós somos muito criticados por abrirmos nossas reuniões ao público, né? Aqui o Nazareno, fundador da nossa casa, ele tem um livro, Mediunidade de Crianças e Adolescentes, né? Nós aqui, uma criança de 6 anos até a tenridade, da tenridade até vai se formando o médio aqui da casa, vai participando das sessões, vai perdendo o medo dos espíritos, e tem uns que são bem amadurecidos, crianças amadurecidas, que encaram a mediunidade com a maior facilidade. Então, aqui nós também trabalhamos, né? Toda criança é médio, né? Para não tornar uma coisa obsessiva na criança, a hiperatividade, isso e aquilo. Então, esse livro do Nazareno é excelente. Quem quiser ler, né? Só tem na internet, né? Infelizmente, só tem na internet.
E realmente o espiritismo não vai desaparecer, porque ele não veio para, de repente, vai embora. A renovação das gerações está acontecendo. Na Gênesis fala que a geração vai se transformando e vai desaparecer. A antiga e vai surgindo a nova, sem até percebermos. Já está acontecendo, é que nós não percebemos. Agora, falar que o espiritismo vai desaparecer por causa disso, daquilo, os espíritos não vão deixar acabar uma coisa que é para o bem, que veio para nos esclarecer. As palavras de Jesus são atemporais, a gente não pode colocar dessa maneira. Eu acho que a gente tem que pensar mais um pouco no que a gente fala. Como diz o Tiago, às vezes nas lives, nos programas a gente fala umas besteiras, mas é normal, nós somos seres humanos, nós estamos aqui errando e aprendendo. Nós temos que aprender, não vai sair tudo certinho, tudo legal, com palavras maravilhosas, mas vai sair a nossa maneira. Aqui na nossa casa, nós falamos muito feijão com arroz. Quando eu falo feijão com arroz, é uma linguagem simples, para todo mundo entender, sem muito linguagens dicionarizadas, né? Que é para as pessoas realmente absorverem os ensinamentos, a palestra, o conteúdo doutrinário do Espiritismo. E eu lembro que vendo os vídeos, né, das pessoas comentando, de vários espíritos, inclusive, né, sobre isso, e é muito importante o que a Clélia falou. É porque os centros espíritas se fecharam de uma forma, botaram regras e condições para as pessoas frequentarem sessões mediúnicas, que isso acaba afastando, né? Até as pessoas que estão chegando recente no espiritismo não vão querer ter essa questão de esperar 2, 3 anos, que eles pedem para você fazer um curso. 4 anos para dar passe, 2 para participar de uma sessão aberta. E o espiritismo, a doutrina, não põe barreiras para você trabalhar o seu lado espiritual, né? Ele apenas pede que você aprenda sobre a doutrina e pratique. E outra coisa, não são sessões abertas, são sessões fechadas, aonde a pessoa, que às vezes é o representante que divulga o espiritismo, tem a sala mediúnica e só os escolhidos é que participam. E aí as pessoas, o grande público, a grande massa vai ficar perturbada, vai ficar obsidiada, vai não saber o que fazer com a mediunidade. Não, isso não está certo. Jesus veio para a grande massa, ele veio mostrar, né? Ele trabalhou com o povo, ele andou no meio do povo, ele ensinou o povo. E por que nós, espíritas, agora queremos nos fechar? Para quê? É medo de trabalhar com os espíritos? Ou então a gente não está com a nossa moral, nós não estamos trabalhando a nossa moral de acordo que a gente possa receber até uma crítica dos espíritos, falar algum defeito nosso, e a gente vai, olha, nós erramos ainda, nós ainda fazemos muitas coisas erradas, mas estamos tentando nos lapidar, estamos tentando evoluir, estamos trabalhando, pelo menos isso, não estamos estagnados, né? E eu vi muito na internet, gente novinha agora despontando com mediunidade, o espiritismo vai se renovar por eles mesmos, com a própria mediunidade. Tem um garoto, agora eu não lembro o nome, que tem 11, 12, 10 anos, 19 anos, sei lá, e tem a mediunidade afloradíssima e tal, né? Significa que uma hora o espiritismo vai despontar. O espiritismo é a única religião? Não, o espiritismo é filosofia. O espiritismo só vai chamar a nós a fazermos o bem, né? Então, não se preocupe, porque o espiritismo, a espiritualidade já deixou claro que a verdade vai prevalecer, né? Independente se seja A, B ou C que esteja, ela vai prevalecer. E o Espiritismo vem trazer apenas os ensinamentos da verdade, que muitas das vezes está lá no Evangelho, e mensagem do Espírito de verdade, que é codificado no trabalho. E o Espírito de verdade, todo mundo sabe que é Jesus, né? Agora a gente se coloca lá para não ficar aquele negócio dogmático, aquela coisa, né? Alienada, né? Jesus, ele veio trazer a mensagem e que nós possamos ler Jesus, que nós possamos realmente internalizar os ensinamentos dele. Mas é muito difícil os ensinamentos. Não, é a prática diária. Você vai aprender a lidar na vida, você vai refletir. O Espiritismo nada mais é um esclarecimento, ele te esclarece como melhor viver a vida aqui na Terra, como melhor você proceder determinadas dificuldades da vida, como aceitar, né, as provas e expiações que é necessário. O Espiritismo não criou a dor. Pelo contrário, ele mostrou que, de acordo com o que fazemos em vidas passadas, porque o pilar principal da doutrina espírita é a reencarnação. O que fazemos, né, quando vivemos em outras vidas, retorna, e nem retorna tudo, e nós pagamos aos poucos. Agora, Clélia, vamos mudar um pouquinho do tema, só para a gente ver uma pergunta aqui, né? O Leonardo perguntou, né, que ele tinha uma namorada, ele chegou a ver
um ente querido que desencarnou da namorada, depois foi o pai da namorada, e ele percebeu então que ele tem algo. Ele quer saber como desenvolver essa mediunidade. Ele fala isso, mas isso é a mediunidade. Olha, primeiramente você tem que procurar uma casa espírita, já que você está querendo, né, conhecer o que acontece com você, que você está vendo no espírito, né? Então, você tem que vir a uma casa espírita. Você mora aqui em Belém? Ele mora aqui em Belém? Não sei, vou perguntar aqui para o Leonardo. É Leonardo Oliveira. Se não mora em Belém, tem que procurar um local que você mora, né, no estado que você mora, e estudar, né? E começar a ler o que é o Espiritismo, né? O Evangelho, né? E no Google tem várias coisas resumidas, assim, que dão um entendimento muito racional do que é a doutrina espírita, né? Agora, depois você adentra as obras básicas que tem conhecido, não existe lugar melhor do que a casa espírita, ou seja, o centro espírita tem grupos de estudo, né? Vai encaminhar você mediunicamente, como desenvolver essa mediunidade, se ele não for filiado, né? Porque se ele for filiado, ele é fechado, você só vai estudar lá, que é muito bom também, mas isso não resolve a obsessão, não resolve desenvolver mediunidade, entendeu? Tem que ter a teoria com a prática, não adianta só estudar, ter a teoria na ponta da língua, saber todas as perguntas, 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, e não ter a prática. Porque a prática é que vai te dizer, a teoria vai te dizer com a prática como aplicá-la, como melhor conviver com a mediunidade, como melhor conviver na sua comunidade e no mundo de provas e expiações. É para isso que é o Espiritismo, esclarecimentos. Olha, a Judite deixou assim: por que vocês gritam muito na hora do passe quando a pessoa não levanta logo? Não sei onde foi, Judite, né? Porque o nosso passe, se for só o passe aqui, não for uma sessão mediúnica de desobsessão, o nosso passe não tem gritaria, não tem nada. A pessoa entra, é recebida aqui na recepção, senta, vem o passista, dá lá a magnetização com auxílio da espiritualidade e acabou, né? Exceto uma situação que a pessoa incorpore na hora, que é muito raro, mas pode acontecer, não existe essa possibilidade no passe. Agora, se é uma sessão mediúnica de desobsessão aberta, como é a nossa, isso é normal acontecer, os espíritos se manifestarem, ter gritos, porque são espíritos sofredores, né? Só que na hora que a pessoa está desenvolvendo a mediunidade, na reunião de desobsessão, que também serve para desenvolver a mediunidade, aí a gente vai lá, toca na pessoa na cabeça, põe a mão, né? Nem toca. Coloca a mão na cabeça da pessoa, aí faz a contagem, fala as palavras que nós falamos aqui na nossa casa, para a pessoa se energizar e o protetor, o espírito que quer trabalhar com ela, né? Levantar a pessoa da passe. Mas quanto a gritar, não. A não ser que seja uma sessão de desobsessão, que se manifesta o espírito obsessor e que a gente, às vezes, tem que ser duro, tem que falar mesmo ali com ele, né? Porque senão ele causa os problemas, né? Tem muita gente que fala assim: ah, não, essa casa tem muita gritaria no trabalho de desobsessão. Ah, eu prefiro aquelas casas de mesa branca, que é só uma mesa, todo mundo sentado. Nada contra o trabalho de mesa branca. Que também, às vezes, existe espíritos mais raivosos que se manifestam quando é aquela mesa sentadinha, né, Carla? Cada um com o seu trabalho. A nossa didática é essa. Ele está complementando. Então, a senhora acredita que eu tenho algum dom de mediunidade? Olha, Kardec nos ensina. Kardec nos ensina. Vamos para as obras básicas, Livro dos Médiuns. Nós só podemos dizer que uma pessoa é médium experimentando. Você tem que buscar uma casa espírita, um centro espírita, participar da reunião mediúnica e ver quais são os fenômenos que irão acontecer com você. Se você vai incorporar, ou se você só vai ver ou escutar espírito. Tem vários tipos de mediunidade que você vai aprender com o estudo. Olha, a Judite diz assim: mas eu lembro da senhora de blusa listrada contando 1, 2, 3 bem alto. Então, provavelmente, foi numa sessão de desobsessão. Aí sim, ela tem que falar a contagem para a concentração dos médios, magnetização, né? Para esses dias de trabalho mediúnico, e realmente, nesses dias, são trabalhos mais intensos, com espíritos mais revoltados, mais sofredores. Também vêm os espíritos de luz para trabalhar nesses irmãos, né? Então, nesses dias, sim, há barulho, nem sempre até. Tem dias até que é tranquilo, que a gente acha até estranho quando é tranquilo demais. Mas, na maioria das vezes, é porque imagina só, você está precisando de ajuda, você é um espírito sofredor, esquece que você está encarnado, né?
Imagine você num manicômio. Você já foi no manicômio? Pois se imagine lá. São só pessoas perturbadas, que estão doentes, né? Mas se fosse você que estivesse lá, você não ia gostar de ser ajudado? Você gostaria de ser ajudado. É exatamente assim nas prioridades. Esses dias de desobsessão aqui abertos ao público é para essas pessoas necessitadas, que a gente vai lá no fundo buscar esses irmãos para tratamento, para auxiliar esses irmãos, porque todos, indistintamente, merecem ajuda. Agora, essa contagem é a magnetização dos médios. Aí tem uma pessoa aqui no salão principal, uma no salão secundário, né? Para contar de 1 a 10, para magnetizar os médios com essa contagem de 1 a 10, para eles melhores relaxarem, se concentrarem e receberem os espíritos. Tanto para se manifestar os espíritos que estão doentes, quanto os espíritos que irão dar paz, que irão cuidar, entendeu? É para isso, por isso que a gente tem que falar em voz alta para magnetizar. É a nossa didática da nossa casa. Deu certo há 55 anos, está dando certo. Para quem mexer em time que está dando certo? Alguma pergunta selecionada aí? Calma, gente, é muitas perguntas. Vocês querem tudo na mesma hora? Não dá. São 100 e poucas pessoas perguntando e só nós 3 para responder. Vai lá, sabe? Manda aí. Andressa Catarine. Estou precisando de ajuda. Tem um espírito que me arranhando de noite. Não estou conseguindo dormir. Aí ela vai complementar lá embaixo, porque veio um monte de pergunta. Aí depois ela diz... Perdi já. Mas ela disse que tem um espírito arranhando ela à noite. E aí, Clara, você que é médio da casa? Não que essa aqui não seja também. É médio, dirigente, contadora, transportadora, que ela leva o pessoal no final. Só aquele, como é que chama? Multiuso. Multiuso. É o bombril. A gente entende esses fenômenos quando o espírito consegue, né, nos tocar, consegue nos ferir. A gente chama esse fenômeno de materialização dos espíritos, né? Quando o espírito se materializa, ele está se alimentando do nosso ectoplasma. Ele se alimenta do nosso do ectoplasma que todos nós temos, para que ele faça essas manifestações, né? E o segredo sempre é da obsessão, da perseguição. O segredo está nas nossas orações, nas nossas leituras do Evangelho, para a gente poder encaminhar esses nossos irmãos para que eles se conscientizem, né, da necessidade de verem um caminho melhor para seguir. Para quem não sabe orar, para quem não sabe o que dizer, começar a orar, falar com Deus, no Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, lá no final tem a parte das orações. Tem orações para os médicos, tem oração por um espírito, por um enfermo. Tem vários tipos de orações. Se vocês forem pesquisar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina e nos auxilia a orar. E foram dadas pelos espíritos superiores, são magnetizadas essas preces. E também a importância de você procurar um lugar para se tratar, para levar esse irmão, né, quem sabe, para uma sessão de desobsessão. Porque geralmente quando o espírito está fazendo mal para a gente, é um perseguidor real, né? Então, somente numa sessão mediúnica também, ele pode estar sendo assistenciado através de uma doutrinação, para ele vir se conscientizar do que ele está fazendo, de que tem um caminho diferente, de que ele tem oportunidades diferentes. Então, o importante é conciliar a oração com leitura do Evangelho e também procurar um lugar para um tratamento espiritual, tanto para você quanto para ele, porque você, através desse ectoplasma, pode ser esse espírito agora, e quando ele for encaminhado vai ser outro espírito, porque eles identificam em você uma forma mediúnica ali de contato, de conseguirem se materializar. E muito do que você também sente quanto esses fenômenos, o medo, alguns espíritos também gostam de se alimentar desses sentimentos que a gente sente naquela hora. Então, ter medo também é alimentar esses espíritos que são mais inferiores, que gostam, né, do nosso medo, do nosso choro. Então, é aprender a lidar com essa mediunidade também, lendo o livro do médium, né, para se conhecer como médico, identificar a mediunidade e também conseguir desenvolver uma mediunidade para que você possa se sentir seguro, né? Agora, para a gente chegar a esse modelo de trabalho que temos até hoje, ao dia de hoje, não fomos nós que inventamos.
O nosso dirigente espiritual, né, que é o nosso mentor espiritual, é o Zura, né, que se identificou para o Nazareno, que coordena a colônia represa, que é de espíritos médicos e amigos, que queriam que ele fundasse uma casa espírita para ajudar as pessoas e curar, amenizar, desenvolver mediunidade. Tá. Então, o Nazareno, eles foram fazendo experiências aqui na casa, experiências em cima de experiência, até chegar nesse modelo. Então, isso deu certo, e cuida das pessoas, e desenvolve os médios, e nós estamos até hoje com esse trabalho, né? Com essa equipe espiritual, com o Zura que comanda a casa, que é o nosso dirigente maior, e a represa que todo tempo está nos auxiliando. Olha, o Darlan disse assim, uma pausa para uma pergunta, uma pausa nas perguntas, né? Para mandar um comentário cheio de luz e amor para esse trabalho maravilhoso, né? Que ele pediu que tu desse uma mensagem de luz. Porque depois tem 2 ou 3 pessoas que comentaram aqui, eu não lembro o nome, que eu perdi a pergunta, que fica passando muito rápido. Elas falam assim, aqui eu abri um salão, fica quebrando tudo. O outro na casa dele fica quebrando tudo, as coisas caem do nada, não sei o quê. Primeiro a mensagem de luz, depois a gente entra nessa questão da mediunidade que derruba as coisas. Olha, veja bem, a mensagem de luz é que nós, seres humanos, você, meu irmão, meu próximo, nós temos que nos espiritualizar. Nós temos que ter o hábito da prece em nossos dias. Nós temos que buscar a Deus. Nós acreditamos ou não acreditamos? Né? Então, se acreditamos, nós nos recolhemos nos nossos aposentos e fazemos a ligação Criador e criatura. Sim. E fazemos os nossos pedidos, porque Ele sabe de tudo que necessitamos, sendo que só receberemos aquilo que temos merecimento. Sim. A maior dificuldade das coisas que acontece conosco é a falta de nos espiritualizar. Vivemos impregnados da matéria e nossos pés ficam colados à terra. E quando a gente começa a se espiritualizar, buscar a Deus, né, a ler a sua Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, da religião que você professa, você começa a se limpar, tirar os miasmas, as vibrações negativas, lembrando que nós temos as provas e expiações que somos endividados, né? E que nós iremos passar por problemas, por doenças, para nos lapidarmos. E nós temos que ter muita paciência, abnegação, renunciar e entender e colocar tudo nas mãos de Deus, que as coisas vão se encaminhando. Agora, nós temos que esperar, às vezes nós somos muito afoitos, nós esperamos os sinais que a providência divina nos dá, porque queremos imediatamente milagres. Mas a oração, com fé e confiança, com certeza te trará melhores dias na sua vida. Agora, quanto aos espíritos... Até apareceu aqui, foi a Neia que mandou, ela sou eu! Mas teve alguém, né, também que falou a mesma coisa, que é na casa, uma coisa assim, eu perdi aqui a pergunta. Ela falou a mesma coisa, que na casa dela caem as coisas. Eu tenho um amigo que não é espírita, ele é católico, e fala a mesma coisa, ele não sabe o que acontece, que as coisas caem na casa dele. Eu não quis explicar para ele porque ele não acredita, né, eles são muito católicos. Eu fiquei caladinho e tal, não falei nada, assim, deve ter médios 2 na casa, tá caindo as coisas, tá queimando, quebrando. Já, por outro lado, tem uma amiga que é média e queima as coisas na casa dela, quando ela se aborrece, físicos, principalmente, né? Quando ela se aborrece, ela diz que queima tudo, ela já queimou computador, TV, lâmpada, não sei o quê. Mas a Cânia vai adentrar aí nesse pedaço. São médios de efeitos físicos, às vezes numa casa todo mundo é médio. Mais ostensivo, no menor grau, né? Não ostensivo, mas tudo... Isso para chamarmos a nossa atenção e nos perseguir também, entendeu?
Então é necessário a gente conhecer um pouco do lado espiritual, porque existe vida após a morte, existe a mediunidade, porque a USP, a PUC tem estudado e foi realmente dada e tal, estudaram muito bem, né? E dá uma lida nessas coisas aí para se conscientizar. Mas o que nós temos que nos conscientizar mesmo é buscar a Deus, nos desprender mais da vida material, sermos mais, nos espiritualizarmos mais, nos importarmos mais com o outro, nos colocarmos no lugar de quem sofre, visitar um doente, uma palavra amiga, não é só dinheiro e roupa, cesta básica, que é caridade. Seja fraterno, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa que lida com as coisas com facilidade, mesmo que você fique indignado, fique com raiva, mas você domando essa fera que existe em você, porque todos nós temos essa fera, né? Que de repente raivosa, quer botar tudo para fora, a tal da dignidade, acabar com a dignidade do outro, e aí o que acontece? Não é muito bom a gente acabar com a dignidade do outro, porque nós estamos nos endividando, né? É a lei de ação e reação. Amanhã vem outro e faz a mesma coisa conosco. Gente, eu sei que teve um problema no áudio aqui, nossos microfones já estão dando problemas. Agora já tem um só que estava dando problema, está tudo ok agora. Foi rapidinho, tentei corrigir rápido aqui. Certo, tá? porque é tudo automático. Todos os dias vocês fazem live? É a Stephanie, né? Stephanie, infelizmente não, porque a gente tem que trabalhar, né? A gente não só trabalha no mundo espiritual, no nosso trabalho mediúnico, mas também trabalha materialmente. Então não dá para fazer live todo dia, porque senão de manhã a gente não ia trabalhar nossos trabalhos lá, cada um para o seu lugar, né? Mas aos sábados, todo dia, a gente tenta fazer a partir das 6 horas. Não é o horário certo, porque nossos equipamentos são tudo emprestados. Vem o microfone aqui, vem o Sávio com o cabo ali, vem a Clara com o telefone, vem a Clélia com a escada, com uma mesa, com não sei o quê. A gente vai juntando tudo aqui para dar um jeito de dar uma live, para levar conhecimento, e não que nós sejamos conhecedores de tudo, na verdade, que a gente está aprendendo aqui também com vocês, né? Algumas das perguntas de vocês, quando a gente não sabe, a gente armazena aqui, vai lá, pesquisa, tira uma dúvida, monta, tenta trazer na próxima live, porque nós não somos senhores de tudo, né? A gente é passível de erro também. Certo, com certeza. Alguma coisa aí, Clara? Sávio, alguma pergunta, Sávio, do pessoal? O que é que você selecionou pra gente, doutor Sávio? Pode falar. A pessoa falou que ia fazer uma carta psicografada, só que o médium cobrou um valor pela carta psicografada do pai dela. Ah, ele foi num lugar e cobraram para fazer a carta psicografada. E aí, Clélia, olha aí, polêmico, né? Não, recentemente, primeiro no TikTok tinha um médium que estava trocando rosas por cartas psicografadas de parede. Eu vou só iniciar porque a Clélia vai bater forte, como diria a Nazarena. Mas, gente, não faz sentido. Não faz, parece que não encaixa. A mediunidade, ela é dada de graça para cada um de nós, né? Às vezes uns até querem ter e não tem, outros que têm e não querem ter. Mas o que é dado de graça é para a gente dar de graça para os outros, né? O Evangelho explica isso, mas a Clélia vai falar mais sobre isso. Dai de graça que recebeste de graça, não é para cobrar nada. Jesus não cobrou nada. Andava no meio da multidão, andava ensinando, não cobrava nada, era um sábio. O espírito mais perfeito que teve aqui na Terra. Agora não é só na internet, não. Muitos palestrantes espíritas é uma vergonha. Cobram para dar palestras nos centros espíritas, cobram toda a manutenção para poder viajar. Isso é ridículo, sabe? Você tem que ter o seu trabalho, né? O seu trabalho formal, e para poder se manter mediunicamente também e assistenciar os irmãos. Aqui a minha casa não pode pagar um palestrante desse internacional até, que é bem visto aí, que divulga o espiritismo na internet, que dá palestra nos centros espíritas, viaja por todo o Brasil, pelo mundo. A nossa casa não tem condições, por isso que os palestrantes da nossa casa são os próprios trabalhadores. Nós formamos os próprios trabalhadores para dar palestra aqui. Porque evita esse negócio, porque não adianta vir aqui falar bonito, isso e aquilo, e está me cobrando. Até porque o que ele aprendeu não é dele. Entendeu? O que é que ele tem intuído, o mentor espiritual dele deve ficar muito triste. E ajuda, porque as pessoas não têm culpa dele estar cobrando. Então, isso é muito sério. E isso acontece muito no movimento espírita. Então, palestrante que é palestrante deve servir a Deus de graça.
Quem trabalha para Deus deve ser de graça. E é importante isso, porque olha só, os livros de Kardec nos ensinam, que são os ensinamentos dos espíritos, que nós temos que ter muito cuidado com as mensagens trazidas pelo mundo espiritual. Quando você for ter uma carta psicografada, você tem que eliminar as possibilidades de ser enganado. Lá, os livros dos médios, tem um livro dos médios codificado por Kardec, lá ensina o que você deve fazer para eliminar essas possibilidades de ser enganado. Por quê? Assim como nós aqui, somos espíritos, você não sabe quem nós somos. Estamos aqui falando com vocês, mas vocês não sabem se a gente pode mentir, se a gente pode estar enganando vocês por algum objetivo. Então, como é que nós eliminamos essas possibilidades? Primeiro, estou cobrando algo de vocês? Estou ganhando algo em troca para fazer essa carta psicografada? Não. Já é, então, um bom sinal. Estou fazendo de livre e espontânea vontade, né? Agora, o que eu estou falando é verdade? Não tem um interesse oculto por trás? Alguma coisa? Como o Sávio estava na pergunta do Sávio lá, que a pessoa queria que fosse enviado flores para psicografar, porque agora que eu entendi, né? As flores são dinheiro no TikTok, são das antigas, gente. Lógico, a gente até tem, né? Parece que ganha centavos de dólar no TikTok, né? Mas a gente não vai ficar pedindo isso, né? Por quê? Não é o nosso interesse. O TikTok até pergunta se a gente quer fazer assinatura ou não sei o que lá que tem, que é negócio que você paga para acompanhar. Não é nosso interesse, porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar conhecimento da doutrina espírita sem fronteiras, para que todo mundo possa acessar. Então, cuidado quando vocês forem nesses lugares que prometem cartas psicografadas, porque não somos nós que decidimos. Quem decide o que vem é a espiritualidade. Então, não adianta, vejo aqui nas perguntas, se vocês forem olhar aqui as nossas perguntas, é um monte de gente pedindo carta psicografada aqui, do fulano que faleceu. Muito nobre, não é proibido querer. Mas saibam, cuidado para vocês não serem enganados com isso. Porque às vezes as pessoas fazem até para ganhar um favor no lugar, alguma coisa do tipo, né? Isso também é expertise das pessoas. Então, tenham cuidado. Se forem receber uma carta, eu sei que a gente fica emocionado, porque eu mesmo já pedi várias cartas aqui dos meus entes que já desencarnaram, e a gente fica emocionado. Mas eu também tenho que ter consciência de que eu tenho que ter o pé no chão para saber, deixa eu ver se tem alguma informação que me identifica realmente que aquela mensagem é daquele meu ente querido. Porque eles vão dar a dica para vocês de informações que só vocês sabem, só vocês poderão identificar se aquela carta realmente veio daquele ente querido que vocês querem se comunicar. Não é isso, Kelly? Agora realmente, senão você pode ser enganado muito facilmente. E também tem as pesquisas no Facebook, no Instagram, que muitos médios fazem, né? Então, aqui na nossa casa, a gente não conhece a pessoa, a gente não tem nem entrevista com a pessoa. Nada, ela dá o nome, desencarnada, a gente vai lá, não sabe nem quem é. E outra coisa, o Nazareno Torino, fundador dessa casa, ele escreveu mais de 35 livros espíritas. Interessantíssimo. Ele dizia, eu não recebo um centavo pelos meus livros. Ele colocava tudo para vender aqui na casa, para ajudar a casa espírita. Nunca recebeu um centavo. Tudo ele doava, tudo para a casa espírita. Porque ele dizia que o ensinamento, o que ele escrevia não era dele, e sim intuído pelos espíritos. E aí, Clara? Clara, o que você manda aí pra gente? Tem a outra, sabe aí? Separada? E a Neia tá pedindo para repetir, eu confesso que, né, qual é a pergunta? Foi a segunda pergunta que deu problema no seu áudio, né? Eu lembro que deu áudio, eu não lembro qual era exatamente a pergunta. Tá passando muito rápido as perguntas. Aí eu não lembro. Quantas pessoas, né, têm dúvidas, né? É isso que os espíritas aí falam, tem que fazer, esclarecer as pessoas, não se fecharem com os ensinamentos que não são deles, né? Que não dão oportunidade das pessoas aprenderem, das pessoas falarem, das pessoas conversarem sobre e de participarem das sessões, veja os espíritos se manifestarem. Às vezes um ente querido daquela pessoa, né, está com saudade, está sofrendo, numa sessão de desobsessão, mesmo sendo desobsessão, pode se manifestar um espírito amigo, entendeu? Então, para você ver que existe uma grande carência, as pessoas não sabem o que fazer com a mediunidade, não sabem o que é espiritismo em pleno século XXI, praticamente, né? Há 2025 anos depois do Cristo, mesmo com toda essa divulgação do espiritismo. Não tem oportunidade de ler, não tem oportunidade de comprar um livro. Não, agora nós temos o Google, nós temos vários instrumentos na internet que nos esclarecem, entendeu? Mas por que não há esclarecimento?
porque o movimento espírita está causando esse problema, fechando as casas espíritas e colocando umas disciplinas que não tem nada a ver. Entendeu? Não pode falar muito, não pode bocejar, não pode fazer isso, não pode só não. As pessoas se enfadam e vão procurar outras religiões que deixam elas livres. O Espiritismo deixa as pessoas livres, entendeu? Para trabalharem, para realmente, com o seu livre-arbítrio, escolher o que é melhor para elas. Olha, agora eu lembrei, Neia, né? A Neia, na hora que estava falando, deu problema no áudio, que era a questão que caía, queimava as coisas lá no salão de beleza dela, lá que ela montou. E o Matheus até falou assim, Neia, é problema de fiação, o centro espírita não resolve isso, e sim eletricista. Olha, não sei não, Matheus. Tem coisas até que é eletricista, mas tem casos que é mediúnico. Explica aí, Clélia. Até porque tem aqueles casos de poltergeist, né? E tal, que a gente vê, que foi retratado no cinema, e que aconteceu, né? E que aconteceu, são fatos reais, né? E pode acontecer sim, que lá no salão dela, ela é sendo médium, mas com outros médios lá, trabalhadores ou frequentadores, podem formar o ectoplasma, né? Os espíritos se manifestaram e dizer, estamos aqui, queremos ajuda, ou queremos ajudar alguém, né? Ou ajudar a própria pessoa. Então, tem que observar o que é e tem que buscar uma casa espírita para melhor se esclarecer. E o Matheus não está de errado, né? Porque assim, nós temos que eliminar as questões materiais. Vamos supor que, como disse o Matheus aqui, que realmente a fiação dela seja ruim, né? Verifique, eliminou essa possibilidade, porque pode acontecer. Assim mesmo quando tem alguém doente na casa. A gente pergunta, você já foi no médico? As pessoas falam, já fui cardiologista, já fui fisioterapeuta, já fui em tudo que é lugar. Nada. Tudo dá nada. Mas eu sinto tudo. Mas sinto tudo. Vem aqui na casa e fica bom. Então o Matheus não está de todo errado. Neia, verifique se não é realmente nada elétrico. E se não for, aí sim deve ser algo do mundo espiritual. Está até caindo as coisas aqui na casa. Está caindo a casa dos espíritos. Casa dos espíritos né? Tem manifestação. Então, apesar da resposta, né, alfinetada do Matheus, ele está certo. Elimine essa possibilidade. Porque o espiritismo já ensina. É uma ciência da investigação que tem a filosofia, que nos dá a filosofia do pensamento, né, de raciocinar sobre a lógica, né? Eu vou lá, eliminei a parte material, eu refiz a fiação, eu fiz com engenheiro elétrico, não tem nada, tudo é novo e está queimando tudo, não tem mais possibilidade de ser um material, então eu vou procurar a questão mediúnica. Então, muito boa a colocação do Matheus. Olha aqui, a Nayana Bastos fez uma pergunta interessante aqui, que eu vou até fazer essa pergunta para o Neto. Eita, Paulo! Né? Porque ele também é desse movimento aí da IA, GPT. Pode falar, mande lá. E a Nayara Bastos diz assim, gostaria de saber o que vocês acham sobre a IA, GPT, que tem alguns relatos sobre espiritualidade, sobre as respostas da IA. Sobre espiritualidade. Inteligência artificial. Mas calma, em que sentido? A espiritualidade estão falando de espiritualidade ou agora só entendeu que a direção dela? O contexto. Né? Porque a IA, você joga as suas perguntas, ela vai interpretar o texto que você deu para ela, se você direciona, ela vai lhe dar as respostas. E às vezes é interessante que ela lhe dá raciocínios diferentes, né? Quando você pergunta, se filtra o que você está analisando. Eu, por exemplo, na maioria das vezes, eu pego um texto aqui do Kardec e digo, olha, segundo o Espiritismo, me deu um posicionamento. Agora, lógico, ainda assim eu passo pela razão. Eu já li o texto. Eu já sei o que diz o texto, né? É importante a gente saber e ter as nossas próprias convicções, porque nós vamos ser julgados pelos nossos julgamentos de acordo com as nossas concepções e não com a concepção da IA. Se a IA disser uma coisa e ela estiver errada e você vai seguir ela, você também está passível de errar, né? Então tenha cuidado, leia antes e depois tire perguntas com a IA, jogue lá o texto, isso não há mal nenhum, né? É uma forma de refletir sobre o tema. Né? Primeiro eu quero falar que Kardec disse que a obra não estava completa, que viriam outras comunicações, outras divulgações, né, sobre o espiritismo que iria levar muito além. Segundo, se temos dúvida, a gente vai para a consulta dos livrinhos da obra básica. Se tiver de acordo com o que os espíritos superiores nos falaram, aí tudo bem, beleza. Vale a pena o que a IA está falando. Mas temos que ter cuidado para não haver deturpação nas ideias racionais da nossa filosofia espírita. É isso. Mais alguma pergunta? Sávio, você que está selecionando aí, mande lá, Sávio. Vocês não estão vendo o Sávio, mas o Sávio está aqui trabalhando, suando a camisa. Matheus Luiz,
Oi, gostaria de saber por que eu sonhava com o meu falecido, toda 3 da manhã ele mandava dar 70 passos. Porque ele sonhava com O falecido dele. um falecido, um parente, né? E esse parente, no sonho, mandava ele dar 70 passos. Isso. Olha, primeiro a gente tem que ter cuidado com o espírito zombeteiro, galhofeiro, obsessor, que quer nos confundir. Eu acho, para que dar 70 passos? Ele explicava. Esses 70 passos era para quê? Para te dar energia, para te fazer o bem. Tem que pensar sobre esse lado aí, né? Para que esses 70 passos? Espírito bom não vai te obrigar a fazer nada. O que ele vai te fazer é te aconselhar para o bem, dar um pensamento, te dizer dar alguns conselhos, te encaminhar, tá entendendo? Mas 70 passos, tem que saber a razão. Por que 70 passos? Não vai sair... eu sonhei e pode não ser o seu ente querido, né? O que você conhece. Como eu disse, pode ser um espírito um espírito mau se passando por ele. Aí se ele falar, vai lá, quer essa frigideira, joga o óleo em você, né? Então a gente tem que tomar cuidado com alguns pedidos de alguns espíritos, que tem que ser pedidos racionais, inteligentes, que não nos causem dano. Não vamos sair fazendo tudo o que eles mandam, vamos pesquisar e vamos lá nas obras básicas, ou então procurar uma casa espírita para saber se realmente é seu ente querido, se ele está com essa condição de pedir para você dar 70 passos, ele não está muito bem. Então a gente tem que saber isso, diferenciar o lado certo do errado. Olha, a Vanessa Taide mandou aqui... Eu já ia te perguntar, eu pergunto para ti. Queria saber por que nunca consegui ter um relacionamento sólido. Será que meu destino é ser solteira? Eu vou perguntar para ela que é melhor. Eu queria perguntar para a Clélia. Que teve... Não, vai, responde. A Clara vai responder para você. Na verdade, as nossas condições de encarnados nem sempre estão relacionadas sobre as coisas que a gente deve passar nessa vida. A gente tem que entender que para a gente manter um relacionamento hoje em dia, a gente procura muitas perfeições das pessoas, né? A gente desenha o biotipo de pessoa e às vezes a gente se relaciona com pessoas que a gente inventa a personalidade, a gente inventa como a gente gostaria que a pessoa fosse. E a gente vai descobrindo ali que assim como nós, o outro também é perfeito, tem suas imperfeições, tem suas limitações, e que nós somos espíritos que às vezes nos encontramos no mesmo grau de evolução e outros não. Então, para a gente afirmar o que seria até injusto, né? Porque só Deus sabe o que cada um de nós temos que passar aqui nessa encarnação. Mas o conselho que a gente pode dar nesse momento as pessoas que você se relaciona, o que você faz para que isso continue dando certo? Porque às vezes a pessoa tem defeitos que você não tem e você tem defeitos que a pessoa não tem. Então conviver a dois, se relacionar, é abrir mão e reconhecer às vezes que a pessoa precisa, né, de empurrão, precisa de um esclarecimento, de perdão das faltas que ela não consegue se aperceber que causa. Não é se anular pelo outro, mas é reconhecer que nenhuma relação vai ser perfeita e que uma relação ela tem que ser realmente equilibrada. O que eu dou para alguém, eu mereço também receber. Se eu dou respeito, eu mereço respeito. Se eu dou gratidão, se eu dou cuidado, eu mereço ser cuidado, né? Mas às vezes a gente só quer receber. A gente quer receber o carinho, quer receber o afago, quer receber tudo de bom e nós não estamos dispostos a dar tudo isso para o outro. Então, todo mundo quer ser feliz. A ordem que nós fazemos todos nós procuramos a felicidade, mas muitas das vezes a gente não está disposto a fazer alguém feliz. A gente quer ser feliz, a gente quer alguém que nos faça feliz, mas a gente não está disposto também a fazer de tudo para que o outro se sinta feliz. E se sentir amado é fazer o outro também se sentir amado. Não adianta alguém me fazer eu compreender que eu me sinto amada e eu não fazer o outro ter o mesmo sentimento. Então, às vezes, pode não estar relacionado sobre algo que você precise passar nessa encarnação, mas sim relacionado por algo que você tem que usar de inteligência, né, para lidar com o outro. Porque viver a dois é usar de inteligência, abrir mão do seu ego, abrir mão da sua razão, muitas das vezes, e estar disposto a enfrentar toda e qualquer barreira com que você se disponibiliza a viver uma vida. Clélia, eu vou falar a pergunta da Joke, mas tem muita gente mandando aqui sobre entes queridos que faleceram, né?
A Jo que fala que a neta dela, acho que é isso, ou a filha, vê a mãe dela que desencarnou no quarto. Diz que tal, estou vendo a mãe no quarto e tal. E outros estão perguntando, quero ter mensagens do meu ente querido que faleceu, quero saber notícias de como eles estão, posso receber carta psicografada, né? Então, só para ter para abraçar todas essas dúvidas desses irmãos, são muitos que estão perguntando exatamente sobre isso, que é o que a gente sente saudade. Eu vou pedir para a Clélia abordar a questão de como lidar nessas situações de eu estou vendo um ente querido ainda aqui em casa que desencarnou recentemente, queria ter contato, porque às vezes o nosso sentimento acaba prendendo esses irmãos aqui. Então eu vou pedir para a Clélia ajudar esses irmãos aqui. Bem, primeiro tem que vir à casa espírita, né, se você mora aqui, participar das sessões mediúnicas desobsessivas e de cura, para depois ir para as cartas psicografadas, porque às vezes a influência dos espíritos inferiores também causa assim, um momento de exaustão, você fica ansioso, né, para querer receber a mensagem e tal. E se aquele ente querido está ali, tem que tomar cuidado também, se vocês não estão pensando muito nele, ainda estão chorando e querem a presença dele lá, a todo minuto está lembrando dele, porque ao invés, tudo bem que a saudade bate, o choro, é normal, porque uma pessoa que estava ali convivendo conosco 24 horas ali, a gente vendo, conversando, brigando, né, vivendo a vida. Então a gente tem que fazer a desmaterialização, ou seja, deixar o ente querido partir. Se é por esse lado, se a gente ainda se lembra muito dele, as coisas ainda estão lá no quarto que ele dormia, que ele convivia, né? Então, para poder ver o que fazer, às vezes tantas pessoas precisando de doações de roupas, sapatos, né? É uma boa causa, né? Sendo que não é para se doar imediatamente. Então, para que isso aconteça, para você vir aqui, e aí a gente vai ver, participando dessas sessões, se a espiritualidade amiga vai autorizar ou não, se ele está autorizado a dar a comunicação ou não. Porque tudo que queremos saber é como eles estão. Se eles estão presentes ali, queremos saber se está bem ou se está sofrendo, se está no bom lugar. É natural. São nossos entes queridos, mas nós temos que tomar cuidado, senão é nós que estamos prendendo ele ali. E se queremos saber notícias, se for autorizado, você tem que vir à casa espírita, participar das reuniões, para poder chegar até o dia das cartas psicografadas e ver se foi autorizado você receber as mensagens do seu ente querido. Olha, eu vou pedir pro Ouro aí. Ter paciência. Porque quando vocês copiam e colam, vocês vão derrubar a live, entendeu? Então não pode estar repetindo a mesma pergunta exatamente igual, porque o Instagram, o TikTok detecta como a gente estivesse querendo dar engajamento sem ser a pessoa realmente perguntando. Então pode cair a live por isso. E eu te mandei aí, que eu já tinha separado. Ele pediu perdão aqui até, né? Sem problema, Ouro. E a gente vai ler agora a tua pergunta aí. Então vamos responder. A live continuar, né? A gente esclarecer. Mas vamos responder o Ouro, porque o Ouro está perguntando assim: como se chama a mediunidade que o espírito incorpora no corpo do médium e conversa com o próprio médium? Olha, essa é boa. Essa é boa. Primeiramente, ouro, Ouro. Nós somos prata, ele é ouro. O espírito não incorpora diretamente no corpo do médium. Não pode existir dois espíritos no mesmo corpo, tá bom? Ele se acopla através das afinidades e das energias cerebrais, né? Para acontecer a comunicação. É assim que se processa, mas ele entrar no corpo, não é. Não pode, ele tem um espírito, eu sou espírito desencarnado, entrar, ocupar o lugar do espírito dele, não. Nós recebemos esses espíritos através de uma ligação fluídica de energias, né? Que vai passando, tem um mentor espiritual que vai auxiliando aquele espírito, mesmo ele sendo trevoso, mesmo ele sendo umbralino, e para ele passar o que ele está sentindo, está sofrendo, e para ele ser doutrinado, né? Encaminhado, caso ele queira, com seu livre-arbítrio, acompanhar os mensageiros espirituais. Ele está dizendo até que, no caso dele, usou a própria voz dele para falar com ele mesmo. Aí já é outro acontecimento. É o seu espírito falando com você mesmo. A tal da, como é o nome dessa mediunidade, que a gente chama na literatura o eu lírico, né? Então, quando o médium está fazendo mistificação, né? É uma mistificação do seu próprio espírito falando com você.
entendeu? Manifestação espiritual do seu espírito em você. Isso pode acontecer, tá? Tá lá no livro dos médios. E aí, dona Clara, mais uma pergunta? Sávio, por favor, mande uma pergunta daí. Tem muitas, eu estou vendo o pessoal brigando aqui por pergunta. A gente tem que tomar cuidado, que alguns obsessores querem causar confusão na nossa mente, né? E tal. E às vezes nós mesmos que temos nosso próprio sofrimento, a gente acha que é o obsessor que está se manifestando, e é o nosso espírito que está cansado, nossa alma, no caso. Porque quando estamos encarnados, nós somos almas. E quando desencarnamos, nós somos espírito, nós somos energia. Então, o nosso eu, nossa alma está cansada, está triste, está depressiva, com acontecimentos, não acontece nada de bom, e a gente começa a ter pensamentos negativos, e aí flui o nosso espírito falando, a nossa alma falando conosco mesmo, se manifestando numa sessão mediúnica. Isso pode acontecer, sim. Perfeito. Eu fui pesquisar, é a mediunidade estática. Aqui, né, segundo aqui o Kardec menciona que é esse tipo de mediunidade, né? Sim, sim. E aí, Matheus, já? Eu estava falando aqui. Sávio, manda aí, Sávio. Alguma pergunta aí? Vamos, porque eu sei que tem um monte que vão lá. Minha mãe, depois do desencarne, veio em meu sonho falar que estava bem e trabalhando na recepção. Uma pergunta da Fernanda Franco. Olha, isso é muito comum. Vou contar uma experiência particular minha, né? Porque é um exemplo que eu tive. Porque muitas das vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente acaba, em determinadas situações, sendo permitido que eles venham por algum motivo, mesmo que no desencarne recente, dar alguma mensagem para a gente. E eu lembro que eu era novo, eu tinha acho que 18 anos mais ou menos, e eu era muito apegado a um avô meu. Eu tenho ele de coração até hoje, né? Eu amo esse meu avô, já desencarnou, eu tinha 18 anos quando ele desencarnou. E por um fato específico, ele morava a um quarteirão da minha casa, e eu estava estudando na época para a faculdade. E o que aconteceu? Me ligaram, disseram, olha, teu avô está aqui, vem ver ele e tal. E eu disse, não, depois eu vou. Não vou ver ele agora. No outro dia, ele desencarnou. E eu me sentindo culpado, com peso na consciência, eu nem era espírita, não conhecia nada disso e tal, né? E aí eu fiquei, poxa, me culpando, eu fiquei me martirizando, eu sofri bastante durante mais ou menos uns 3, 4 dias. Até que eu sonhei com ele deitado numa cama na casa dos meus pais, e ele dizia assim, sem abrir a boca, ele falava assim, meu filho, não se preocupe, eu estou bem aonde eu estou, eu estava sofrendo aí. E realmente ele estava doente na época de câncer, né? Então, quando eu recebi essa mensagem, aquilo me confortou. Ele estava num lugar melhor, já não estava mais no sofrimento que nós estávamos aqui, mas ainda estava aprendendo lá também. Mas foi permitido ele passar essa pequena mensagem para mim, né? Para tirar esse sofrimento de mim. Então, determinadas vezes, nós somos merecedores disso e acabamos tendo essa oportunidade de que esses entes recém-desencarnados possam dar pelo menos uma mensagem para nos confortar. Existem situações que não é permitido, não vou dizer que não tem, né? Mas por que isso? Porque significa que a pessoa tem que passar por esse sofrimento da perca do ente querido, por algum motivo, por alguma razão que eu não sei. Alguma coisa que está no passado da pessoa, né? Até citar algum exemplo melhor, né? Mas eu estou citando o meu porque o meu ficou muito claro, isso que talvez eu não fosse necessário passar por essa condenação que eu estava me condenando por não ter me despedido do meu avô quando desencarnou, né? Então foi permitido ele, mesmo que por um curtíssimo tempo, ele dizer, meu filho, não se preocupe, que onde eu estou bem, né, Pedro? Sim, com certeza. Essa é uma forma de acalmar os corações, às vezes aparece em sonho, ou se materializa na sua frente, né? Acalmar o coração para dar tranquilidade, porque mesmo assim a gente fica meio perturbado e o espírito também fica preocupado com a nossa saúde mental, né? Como a gente se comporta aqui no plano espiritual devido à saudade, à tristeza. Olha, teve uma pergunta aqui que eu acho, só tem um número aqui, 027 bar. E essa pergunta até fizeram já numa live passada, e é interessante para quem, né, gostaria de ter filhos, né? Ela pergunta assim, gostaria de saber das minhas 2 gestações e por que não consigo engravidar mais? Ela perdeu? Perdeu as 2 gestações, não é isso? Eu acho que é isso, não é bar? Olha, tudo tem um
um propósito, nada acontece por acaso dentro da filosofia espírita, dentro da vivência aqui na Terra, da vivência espiritual, né? Esses espíritos que você perdeu vieram só pegar o fôlego da vida, com certeza, para evoluir e mais tarde voltarem. Se não for nessa encarnação, será nas próximas. E você não engravida mais? Aí você foi ao médico ver como é que está o seu útero, os seus óvulos, né, seu esposo e tal, né? Tem que ver o lado da medicina material também, né, o que eles falam, porque se for olhar também só pelo espiritual, não, a gente tem que olhar pelos dois lados. Mas os espíritos falam que às vezes não tem mais por que você passar por isso, né? É um sofrimento a mais e tal. Então, é um entendimento que você tem que procurar também os médicos da Terra para saber se está tudo certo com você. Quanto tempo? 4 minutos. Olha, gente, infelizmente está encerrando o tempo da live porque o TikTok limita 1 hora e a gente também tem que ir para os nossos lares, né? Mas obrigado pela presença de todos, né? Sim. Por vocês estarem aqui nos aturando também, né? Porque é muita pergunta. Eu vejo gente repetindo às vezes a pergunta, mas não dá para responder todo mundo. Mas o Sávio, de vez em quando, ele anota, ele até mandou uma lista, a gente perdeu a lista aqui das perguntas da live passada, porque trazer pergunta da live passada às vezes não dá porque as pessoas não estão aqui, mas o Sávio agora vai ficar com o computador sempre lá, atento para anotar as perguntas e mandar para a gente. E manda pelos directs também. Quem quiser o WhatsApp, da casa, manda uma mensagem, segue a gente lá no TikTok. Se quiser seguir no Instagram também, manda uma mensagem lá no Instagram, no TikTok, inbox, que eu mando, porque o TikTok não permite que eu bote o telefone no aberto, só no fechado. Então, mandem lá no inbox que a gente manda o WhatsApp. O WhatsApp é da Clélia, ele adora responder porque eu não consigo, gente, eu tenho que trabalhar e a Clélia tem uma flexibilidade de horário maior do que a minha e ela adora responder vocês. Agora, calma, porque também são muitas mensagens no WhatsApp, às vezes né? as pessoas me ligam e dizem que eu não atendo. Não, às vezes eu estou no médico, eu estou dirigindo. Isso. Deixa uma mensagem no WhatsApp, que é melhor do que E ligar. eu retorno. A gente demora, mas a gente responde no WhatsApp o que você quiser. Se você quiser se concentrar no horário da nosso trabalho, a gente ajusta no WhatsApp, ó. Aí trabalha à distância, né? Então a gente não tem como saber, a gente tem que lhe orientar pelo menos para você se preparar na sua casa, lá, para receber pelo menos uma magnetizaçãozinha, né? A gente não gosta muito de trabalho de desobsessão à distância, porque a gente não sabe se a pessoa é média, o que pode ocorrer, né? A gente é mais arriscado. Mas receber um passe à distância, uma magnetização, não há problema nenhum. Umas preces, né? Isso não tem problema nenhum. Então, sigam a gente no TikTok, no Instagram. Tem o YouTube, a live vai ser alimentada lá depois no YouTube. O Sávio demora um pouquinho, mas é porque o Sávio tem que trabalhar também. Ele arranjou um emprego, gente. Claro. Ele tá rindo, ele tem que pagar as contas dele também. Então, é isso, Agora gente. também para todas as pessoas que mandaram nomes, né, pedindo orações, mandam direct pra gente que a gente vai colocar esses nomes no caderno de oração pra gente estar tentando Até aí, né? O caderno de preces aí que tá aí. Está tentando Tá aqui, aí vem cá, auxiliar. Sávio, o pessoal te conheceu. Também, Antes que feche a live, olha aqui, ó, esse aqui é o Sávio, gente. Esse aqui é o Sávio. Olha, aqui a gente coloca os nomes das E orações. fica em vibração na casa. E assim como a água fluídica fica ali, tenho certeza que se for conforme a espiritualidade, esses nomes também são assistenciados também através dos nossos irmãos espirituais da Falange do Bem, do Amor, da Caridade. Tenho certeza que Deus nos auxilia também a nos ajudar vocês e nos ajudar. Tá ok? Agora eu gostaria de falar uma frase, né, de Immanuel Kant. Devemos fazer o bem não para sermos felizes, mas sim para sermos dignos da felicidade. Muito interessante. Reflita sobre isso. Até mais, gente. Ó, obrigado aí por tudo. Até a próxima. Bye. Faltou a música.